Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2024 da lição dos adultos. O tema da revista é O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Vamos abordar a lição de número 12, que tem a sua data para ser ministrada o dia 24 de março de 2024. O comentarista das lições deste primeiro trimestre é o pastor José Gonçalves. E o tema desta lição, da lição de número 12, é o papel da pregação no culto. Texto áureo: que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. E, por intermédio do ministério da palavra, que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A leitura bíblica em classe encontra-se na segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Introdução. Nesta lição, veremos a importância da pregação bíblica, também denominada como Ministério da Palavra. Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para qual foi estabelecida. E que propósito é esse? Revelar Deus e educar a igreja. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Nesta lição, nós vamos observar acerca do ministério da palavra, que tem propósitos bem específicos e propósitos bem definidos. Agora, observe bem, o comentarista está enfatizando aqui na introdução sobre a primazia que a palavra deve ter na igreja. E uma igreja onde a palavra não tem primazia é uma igreja fadada ao fracasso. Portanto, a igreja precisa dar prioridade à palavra de Deus, ao ministério da palavra. Primeiro tópico: ministério da palavra e seu propósito. Primeiro subtópico: a pregação como proclamação. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. O ministério da palavra revela Deus àqueles que não conhecem Deus. O ministério da palavra, através da palavra, revela-se a grandeza do Todo-Poderoso, a grandeza de Deus, a graça de Deus. O que é revelação? Revelação é descobrimento, desvelamento, divulgação. No livro A Supremacia das Escrituras, escrito pelo pastor Douglas Batista, no capítulo 1, na página 15 e 16, trata acerca da revelação geral e da revelação especial. Concernente à revelação geral, diz assim: chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por três maneiras. A primeira maneira, na história. As Escrituras indicam que Deus se revela na história por meio de sua soberania. A segunda maneira, no universo. As Escrituras também mostram que Deus se revela no universo por meio do seu poder. A terceira maneira, no ser humano. Ainda as Escrituras demonstram que Deus se revela na criação do ser humano. A Bíblia afirma que a raça humana foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Então, meus irmãos, nós observamos que esta é a revelação geral. Agora, concernente à revelação especial, diz assim: a revelação especial é o complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, na criação do universo e da humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no Verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras sagradas. A Escritura Sagrada é uma revelação especial da parte de Deus para o homem. Então, quando ministramos a palavra, quando proclamamos a palavra, estamos revelando Deus para a humanidade, revelando Deus àquele que não tem Deus.
Frequentemente, as Escrituras se referem a esse aspecto da pregação como sendo uma proclamação. Que aspecto da pregação é esse? O aspecto da pregação no sentido de revelar Deus ao homem. Esse aspecto, a Bíblia se refere a ele como sendo uma proclamação. Isso nós podemos ver no Novo Testamento. O verbo grego kerusso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Vejamos isso. Mateus capítulo 3, versículo 1. Veja o que diz. E, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Vamos ver um outro texto. Mateus capítulo 4, versículo 23. Também é bastante interessante. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus está pregando. Agora, observemos ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Estou com a Bíblia aqui aberta, acompanhando. Abra sua Bíblia também para acompanhar junto conosco. 8, versículo 5, que diz assim: E, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então, meus irmãos, observe que esta palavra, pregação, o verbo kerusso traduz como proclamar. Então, Jesus proclamava a palavra. Os discípulos proclamavam a palavra. João Batista proclamava a palavra. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, trazer o conhecimento de Deus. Segundo subtópico, o caso emblemático de Lídia. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. Certamente, Paulo estava pregando acerca de Cristo, porque Paulo ele pregava acerca do Senhor Jesus. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Lídia, ela escuta a palavra, ela escuta a pregação, ela escuta a palavra do Evangelho. E esta palavra, ela penetra em seu coração. O Espírito Santo, ele trabalha no coração de Lídia, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Lídia, então, se converte ao Senhor, uma conversão genuína. Deus é glorificado na revelação de sua palavra. Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Observe que não é o ouvir por qualquer outro tipo de literatura que não seja a palavra viva, a palavra de Deus, que é viva e eficaz e é mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Esta palavra é que penetrou, é que entrou no coração de Lídia e revelou àquela mulher aquilo que Deus precisava que ela entendesse acerca dele, e ela então teve a sua conversão. Assim, devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias. Pregação não é uma exposição de ideias. Pregação não é aquilo que eu quero falar. Pregação não é aquilo que eu penso. Pregação, exposição da palavra é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Isso é pregação. Mais do que um discurso inflamado, ela é um canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. A palavra de Jeremias, vamos ler, Jeremias capítulo 23, versículo 29. Jeremias 23, versículo 29, diz assim: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha.
A palavra de Deus, ela revela Deus ao coração endurecido, ela quebra aquele coração endurecido, ela desmonta o coração endurecido, ela é a palavra de Deus que esmiuça a penha. Nós podemos ler ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12, já falamos aqui, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Portanto, quando pregamos a palavra, é a palavra que devemos pregar. É ela que deve ser ministrada e não palavras vãs ou ideias filosóficas. Não. É a palavra, porque é a palavra que toca no coração e faz com que o homem tenha um encontro real com Cristo e assim ele conheça Deus na sua essência, na sua verdadeira essência. Terceiro subtópico, a pregação como instrução. A pregação como instrução ou como ensino. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas, instruídas. É significativo o fato de que o ministério de Jesus tem um ensino como um dos fundamentos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Isso está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23. Vimos nos subtópicos anteriores a importância do ministério da pregação. E um dos seus mais sublimes propósitos é mostrar, revelar Deus àqueles que não conhecem Deus, revelar a grandeza de Deus. Uma vez o homem recebendo a palavra, a exposição da palavra, reconhecendo Jesus como Senhor, agora esse homem, ele precisa crescer, ele precisa amadurecer no Evangelho, ele necessita ser discipulado, instruído. A Bíblia diz no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora, esse homem que aceitou a Jesus, que conheceu a Deus através da exposição da palavra, através do ministério da palavra, ele precisa entender que a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés. Ele precisa entender também o que está escrito no Salmo 119, no versículo 130. A exposição das suas palavras traz luz e entendimento aos simples. Então, quando fazemos a exposição da palavra, ela traz luz, traz entendimento, faz com que as pessoas cresçam. Aquele novo cristão, aquela pessoa que aceitou a palavra, que aceitou a Cristo, que ouviu e que passou a conhecer a Deus, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer no Evangelho. Por isso a importância do ensino bíblico. E o ensino bíblico é tão importante que ele teve um lugar especial durante o ministério de Jesus. Podemos ver isto no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, versículo 23, onde mostra que ele foi um dos fundamentos do ministério de Jesus. Vamos ver isso? Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículo 23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. É a trilogia do ministério de Jesus. Observe, Jesus ensinava, pregava e curava. Portanto, o ensino teve um lugar de destaque durante o ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ensinava todos os dias no templo. Vamos ver isso? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 47. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versículo 47, que diz: E todos os dias ensinava no templo. Jesus, ele estava todos os dias ensinando no templo, ele tinha prazer de ensinar, de expor a palavra de Deus. Vamos ver ainda João capítulo 7, versículo 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Mas
no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Vamos ver ainda que Jesus ensinava com autoridade. Mateus capítulo 21, versículo 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 23, que diz assim: E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Se acercaram de Jesus, Jesus estava ensinando, e os príncipes, os anciãos, os sacerdotes perguntaram a Jesus então: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Jesus ensinava com autoridade. Ensinava multidões. Ensinava multidões. Então, meus irmãos, observem que é muito importante o ensino, a pregação como instrução, como ensino. No Sermão do Monte, Jesus também ensinava a seus discípulos. Está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 2, onde nós temos ali o início do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte do seu tempo ensinando os crentes. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Isso está registrado na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. É uma responsabilidade muito grande, é uma honra, é um privilégio podermos estar fazendo a obra do Senhor, ensinando a sua palavra. Porém, é uma responsabilidade muito grande. Veja o que diz Romanos capítulo 12, versículo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7, diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ensinar exige dedicação. Ensinar exige querer aprender. Tem muita gente que quer ensinar, mas não quer aprender, não quer sentar numa sala de aula, não quer participar de uma EBD, não quer participar de um seminário bíblico, não quer ouvir uma doutrina no culto de doutrina. Para ensinar, é preciso aprender. Precisamos ter pessoas que nos ensinem para que possamos estar aptos a ensinar. Então, é necessário que haja dedicação ao ensino, ao estudo da palavra de Deus. Segundo tópico: o ministério da palavra e sua importância. Primeiro subtópico: a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. A palavra tem essa importante função, que é de trazer o crescimento espiritual à igreja local, ao corpo de Cristo. Quando esse crescimento espiritual, essa edificação vem através da ministração, da exposição, do estudo da palavra de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, cresce de uma forma sadia espiritualmente. Ela é edificada espiritualmente. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz através ou pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Essa edificação vem através desse confronto, que vem por meio da palavra de Deus, que o Espírito Santo traz por meio da exposição da palavra, do ministério da palavra, que exorta, que consola. E às vezes isso pode vir em tom de elogio. Vamos ver isso? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Então observe que há aqui um elogio.
Paulo está fazendo um elogio à igreja de Corinto, mas também pode vir através de uma repreensão. Esse confronto pode vir também através de uma repreensão. Por exemplo, vamos ver isso na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, que diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma forte repreensão aos crentes, à igreja de Corinto. O termo grego paraklesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e para encorajar. Quando se exorta na palavra de Deus, está encorajando uma mudança, está trazendo um confronto para que haja uma mudança, para que haja para que a pessoa ou a igreja possa mudar a sua forma de pensar e voltar para o caminho original, que é o caminho que a Bíblia norteia. Porque tudo que nós fazemos deve estar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos dá o direcionamento daquilo que devemos fazer. Então, quando somos exortados, consolados, nós somos ajudados, somos encorajados a continuar em frente e a mudar alguma posição que porventura não estava de acordo com aquilo que Deus quer. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento. O termo paraklesis ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maior das vezes no contexto da igreja. Assim, vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar, no sentido de animar a igreja, o crente. E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Observamos então que em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e consolação. Quando ministramos a palavra, também precisamos exortar, animar os irmãos a continuar em frente. Muita gente pensa que exortar é chamar a atenção, é somente repreender, não. E quando há repreensão dentro da palavra de Deus, o Espírito Santo fala conosco, nos confronta. Por isso que é importante nós pregarmos a palavra, porque a palavra de Deus, ela faz aquilo que homem nenhum pode fazer, que é penetrar no mais profundo, no âmago do ser humano, transformando a sua vida e trazendo conhecimento de Deus. E quando falamos, quando ministramos a palavra, quando pregamos a palavra, quando proclamamos a palavra, também exortamos através da palavra. A palavra traz ânimo, a palavra traz consolação. Então, a palavra é um instrumento de exortação e edificação. Segundo subtópico, formação de valores. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja afirmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Estamos passando por momentos de grandes ataques. A igreja vem sofrendo ataques constantes. Precisamos ter cuidado, principalmente na igreja local, precisamos ter cuidado para estarmos atentos a tudo que está acontecendo, porque tudo que está acontecendo está na Bíblia. Os ataques contra os nossos valores estão sendo intensificados, mas isso está na Bíblia. Vamos ver o que diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras,
tendo cauterizado a sua própria consciência. Não é isso que nós estamos vendo, irmão? Pessoas, até mesmo dentro da igreja, que se dizem cristãos, querendo trazer valores mundanos para dentro da casa de Deus, depreciando os valores absolutos da palavra de Deus. É isso que nós temos observado nesses últimos dias, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas vamos ver na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 e 2. Veja o que diz. Vamos ler até o versículo 3. No capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues o quê? A palavra, istes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Veja o versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, meus irmãos, nós estamos vendo isso. Estão desviando o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Estão deixando a verdade absoluta para seguir valores contrários àquilo que a Bíblia prega. Por isso a importância do ministério da palavra, porque o ministério da palavra, ele vai trazer o conhecimento dos nossos valores essenciais da fé cristã. Observe bem, hoje nós estamos vivendo no relativismo moral. Tudo é relativo, porém, os valores que nós defendemos são absolutos. Os valores que nós defendemos são imutáveis. São valores que estão na Bíblia, que é o nosso livro de fé, regra e prática. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos pregar, ensinar, expor a palavra de Deus como ela é, para que possamos confrontar, para que possamos fazer uma defesa da nossa fé dentro da palavra de Deus. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, ou seja, sua visão de mundo. Uma visão que seja diferente à da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Estamos vivendo num tempo de inversão de valores. Estamos vivendo aquilo que Isaías disse lá atrás. Lá no capítulo 5, do versículo 20, do livro do profeta Isaías, está falando sobre isso. Vamos ler? Isaías, capítulo 5, livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Veja o que diz. Isaías capítulo 5, versículo 20. A inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Não é isso que nós estamos presenciando nos dias de hoje? Por isso precisamos pregar a palavra na sua simplicidade, porque a palavra ela não é complexa. A palavra, quando é pregada, o que está escrito na Bíblia, a palavra ela atinge o coração de forma bem clara, bem objetiva. Quando pregamos a palavra de Deus, estamos pregando aquilo que está revelado em sua palavra. E, portanto, quando pregamos a palavra de Deus, nós trazemos para a igreja, para o povo cristão, os valores morais e espirituais que nós podemos adquirir ao lermos a palavra do Senhor. E assim, nós então vamos continuar seguindo na contramão do mundo. O que é seguir na contramão do mundo? É ter a cosmovisão de reino e não do mundo. A Bíblia diz
que nós não podemos viver conforme vive o mundo. E o mundo hoje está querendo tirar os valores essenciais da nossa fé cristã. Mas, através do ministério da palavra, nós podemos enfatizar, nós podemos fazer com que aquilo que nós defendemos esteja sempre enraizado no seio da igreja. Terceiro subtópico: resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa. E por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu que eles estavam agindo com incredulidade. Veja que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 17. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecostes, Pedro também exortou os seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou. Esse mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Isso está registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo. Nas duas últimas referências, a palavra grega aion, traduzida como era, ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus. Meus irmãos, estamos vivendo no meio de uma cultura sem Deus. Estamos em meio a uma geração perversa. O mundo está com as costas viradas para o Senhor. Estamos vivendo no meio de uma geração incrédula que não está mais acreditando nas coisas de Deus. E precisamos estar firmes, resistindo essa cultura sem Deus. E como resistir? Através do ensino e da pregação, da proclamação sistemática da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar da palavra para que possamos ficar livre dessa incredulidade, desse sistema perverso, dessa geração perversa que muitas vezes quer nos atrair com os seus atrativos, que são atrativos contrários à vontade de Deus. Essa sociedade está distante de Deus. Precisamos resisti-la. Quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Observe que estamos aqui citando o que está escrito na carta geral, na Epístola Geral do Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Veja o que diz. Epístola Geral de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando está dizendo que adúlteros e adúlteras, está fazendo menção àquelas pessoas que deixaram, que estão na igreja, mas estão se aliando ao mundo. Está traindo a adoração verdadeira, que é a adoração a Deus. Portanto, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, saiba que passa a ser então inimigo de Deus. Isso é muito forte. Precisamos resistir essa geração perversa. Veja o que está escrito ainda na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, 16. Veja o que está escrito aí perto. Tiago, vem a primeira epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, e então vem a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
tem vida eterna. Então, meu irmão, permaneça para sempre na presença de Deus, não fazendo a vontade do mundo, não se rendendo a esta geração perversa. E isso nós conseguimos resisti-la através de uma vida com Deus, andando em espírito, porque a Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, e se alimentando da palavra de Deus, se alimentando da palavra do Senhor. E assim nós resistiremos a esta cultura sem Deus. Terceiro tópico: o ministério da palavra e sua fundamentação. Primeiro subtópico: deve ser cristocêntrico. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, conforme está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 27. Cristo é o centro da mensagem dos profetas, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, que diz: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Observe, meus irmãos, que a pregação deve ser cristocêntrica. Jesus é o centro da pregação. Ele deve ser o centro da pregação e não o pregador. É dele que devemos falar. É dele que devemos anunciar. É acerca dele. É ele o assunto principal da pregação. Deve ser, o alvo da pregação é revelar Cristo. Nos 66 livros da Bíblia, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, todos eles, o centro é Jesus. O Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Cristo. Todos os livros da Bíblia traz algo de forma bem clara, alguns de forma implícita, outros de forma explícita, acerca de Jesus de Nazaré, porque ele é o centro da Bíblia. Jesus de Nazaré é o centro da palavra de Deus. Deus é o autor da Bíblia, Jesus, o Espírito Santo, é o intérprete da Bíblia e Jesus é a figura central da palavra de Deus. Agora observe bem, Jesus como figura central da palavra de Deus, é ele que deve ser anunciado. A mensagem deve ser, então, que cristocêntrica. E Jesus deixou bem claro isso, que ele é o centro da Bíblia. Veja que ele, o próprio Jesus diz, está registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 27. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo, vamos conferir, 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Estamos aqui, como já dissemos, com a Bíblia aberta para acompanhar, e os irmãos acompanhem junto conosco. 24, versículo 27, que diz assim: e, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Aqui, o contexto desse versículo fala acerca dos discípulos que estavam no caminho de Emaús, estavam desacreditados com o que estava acontecendo, estavam tristes, amargurados, sem esperança, enquanto eles estavam no caminho, falando entre eles acerca do que tinha acontecido em Jerusalém, da morte de Cristo. Jesus, ele se coloca ao lado deles, e eles não conheceram Jesus. E em certo momento Jesus perguntou: o que vocês estão falando? E eles então começam a dizer para Jesus: tu és peregrino em Jerusalém, não sabe das coisas que está acontecendo? E começam a falar acerca das coisas que estavam acontecendo. Então Jesus lhes chama a atenção dizendo: ó nécio e tardo de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí o versículo 27 diz: e, começando por Moisés, olha, Jesus veio lá de Gênesis, começando por Moisés,
Pentateuco, os livros históricos e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, Jesus está mostrando aqui que as Escrituras já falavam acerca dele. Jesus ele está testificando que as Escrituras falam que ele é o centro da Bíblia. Jesus disse também, está registrado em João capítulo 5, no versículo 39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, meus irmãos, precisamos examinar a Escritura, precisamos estudá-la e saber que Jesus é o centro da nossa pregação. Jesus é o centro da pregação do ministério da palavra. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do conteúdo que é Cristo Jesus. Segundo subtópico, deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou um modismo, virou moda. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com um verniz de pregação. Meu irmão, isso é muito forte. Por quê? Porque muitas vezes observamos que as pregações não estão sendo pregações bíblicas, mas estão sendo palavras de autoajuda. Palavras que vêm massagear o ego do homem, que vêm trazer uma falsa alegria, trazer apenas uma palavra que traga aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Então, esta pregação, ela vem envernizada. Passa-se um verniz por cima como se fosse uma pregação bíblica, cristocêntrica, mas na verdade é autoajuda, é para massagear o ego do homem, para trazer seguidores. Não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Há pregações que nem conteúdo bíblico têm. Apenas dizem: você vai conseguir, você vai alcançar, você vai conquistar, mas não tem nenhum conteúdo bíblico. Pela palavra de Deus nós entendemos o que é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é essa prosperidade que o mundo prega, dizendo que você muitas vezes precisa passar por cima de outros para conseguir o seu ideal. Que prega que muitas vezes você precisa abandonar sua família para ter um sucesso. Não. A Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade vem de uma vida com Deus, de uma vida em que o homem se dedica à palavra de Deus. Não é isso que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas o que temos visto hoje é que as pessoas estão pregando uma palavra camuflada, envernizada, como sendo palavra, pregação
cristã, mas na verdade não falam nem o texto bíblico, apenas influenciam pessoas a ter sucesso. A Bíblia nos ensina como ter sucesso, a como conquistar, como vencer, não sacrificando família, não sacrificando a nossa saúde, mas vencendo, sendo abençoado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele manda bênçãos, e as bênçãos do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Então, meus irmãos, o que nós observamos é que, na verdade, são mensagens de autoajuda com o verniz de pregação, e esse tipo de mensagem é atraente porque amacia o ego, geralmente consegue muitos seguidores, contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. A ênfase está na performance, na forma, o modo de se exibir, a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos. Ninguém quer mais falar sobre pecado. Nós sabemos que o pecado, ele distancia o homem de Deus. Traz separação entre Deus e o homem. Então precisamos dizer que o pecado, ele leva o homem para o abismo. E, portanto, o homem precisa receber Jesus como Senhor para ser reconciliado com Deus e, assim, poder viver eternamente com Cristo. Mas essa mensagem já sumiu dos púlpitos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz, sem renúncia. A mensagem precisa ser exposta, a mensagem precisa ser pregada, mas mostrando que precisa ter cruz, precisa ter renúncia para que possamos alcançar a vida eterna. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos. Nós encontramos na Bíblia, está registrado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 5, que nesses últimos tempos haveria homens amantes de si mesmo. E é isso que nós estamos vendo. Homens amantes de si mesmo. Se transfiguram, se mostram como homens que conhecem a verdade, mas não pregam a verdade. São amantes de si mesmo. Estão pregando um evangelho sem cruz. A mensagem precisa ser bíblica. Precisa estar em conformidade com aquilo que diz a palavra do Senhor. Conclusão. Após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Esses valores são absolutos e são inegociáveis. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Quero lhe fazer um convite para também assistir às aulas anteriores e também que você possa nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho em todas as notificações, dando seu like, compartilhando o vídeo, para que assim a palavra, a exposição da palavra, o ensino da palavra venha a atingir, chegar em lugares onde não podemos estar fisicamente falando. Deus te abençoe em nome de Jesus.